Samurai novamente, no Instituto de Performance Samurai. Estou aqui com a minha grande amiga, doutora Ana Paula Portela, médica obstetrícia, fez o parto da minha princesa, da pequena Mora. E hoje nós vamos falar de um tema legal aqui dentro, nós vamos falar sobre preparação física. Vamos falar hoje sobre parto, sobre gestação. Existe preparação para isso? As mulheres costumam se preparar muito, né, para a gestação. Se preparam financeiramente, se preparam profissionalmente, se preparam dentro da sua família, na sua casa, não, vou ter um quarto a mais. Só que elas acabam esquecendo da parte do corpo delas, né? O quanto é importante estar saudável para engravidar e o quanto é importante você preparar o seu corpo para aquela gestação, para o desempenho durante o trabalho de parto, para o pós-parto em si. Então, sim, tem um preparo a mais. Na fase prévia à gestação, acredito que a mulher tenha que se preparar do ponto de vista de força muscular, de postura, eu acho que nesse sentido, né, de ganho estrutural. Do ponto de vista pré, eu acredito que assim, o pré é uma pessoa que não está grávida. Se ela não está grávida, é uma pessoa como outra qualquer. E ela sabendo que ela vai ter um desafio aí pelos próximos quase que 2 anos, se a gente colocar dessa forma, eu acho que esse período de 6 meses seria um período que você pode apertar o ganho. Principalmente do ponto de vista de força estrutural, como você colocou. Você acha então que uma boa preparação vai conduzir essa pessoa até vamos dizer, até o termo mesmo que eu utilizo, uma melhor performance no parto? Eu acredito que não precisa nem pensar no parto, a gente pode pensar na gestação. Mas para a gestação, ter um preparo físico já é muito bom. Por quê? Porque a mulher ela ganha peso, a mulher, quando a barriga cresce, o centro de gravidade dela muda. Então, se ela tem uma estrutura física, uma força física, uma força muscular, uma força na parte do dorso dela, das costas, de sustentação, essa paciente vai ter muito menos dor lombar durante a gestação inteira, durante o trabalho de parto. Ela vai se locomover muito melhor, ela vai ter mais disposição, ela vai estar mais ativa. Então, sim, faz diferença. Mas a mulher está sobrepeso, e aí tem que fazer muita restrição durante a gestação para não ganhar muito peso a mais. Então, tem sim um preparo, algo a se pensar antes de engravidar. Durante a gestação, a gente não pode ter muita sobrecarga, não pode ter muito estresse metabólico, então acho que mais homogeneidade, né? Então, assim, manter ou então talvez perder um pouquinho. A partir que ela começou a gestação, é muito comum a gente ouvir que existem 3 trimestres aqui especiais. Ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre da gestação. Do ponto de vista do treinamento, da preparação, isso tem alguma importância? É significativo? É interessante dar atenção diferente para cada um desses trimestres? A pessoa que já vem num ritmo de treinamento físico e de atividade física, a gente não restringe tanto no começo da gestação, porque tem muita gente que engravida e quer se tornar esportista, né? Ela não tem como, tá? Então, essa pessoa que nunca fez nada, foi sedentária e acabou de engravidar, ela tem que esperar o comecinho da gestação, aquelas 12 primeiras semanas, e dali pra frente a gente libera para fazer algum tipo de atividade física. Agora, a mulher que já vinha fazendo esporte, praticando, e já vinha num ritmo bom, ela pode manter, desde que ela diminua carga e impacto, principalmente, né? Como está esse comecinho, é a fase de nidação, de fixação do embrião, de crescimento da placenta. Então, diminuir impacto é interessante, né? Mas esse seria um momento mais especial, assim, de cuidado, o que fazer de diferente, né? E o que eu vejo bem interessante é a gente não forçar muito a musculatura abdominal também, né? Em relação à contração abdominal mesmo, para não estimular esse útero também a contrair, né? Então a gente pode ter um fortalecimento do abdômen antes da gestação. Durante a gestação a gente tentar manter, mas sem fazer muito esforço abdominal mesmo, né? De fazer os abdominais mesmo, tá? Agora, em relação ao cuidado mesmo da gestação, acho que o primeiro trimestre é o trimestre mais delicado, assim, que a gente tem que tomar mais cuidado com a atividade. Então a gente pode classificar uma situação assim, que o pré é uma hora de ganho, e a partir do momento que você já está em gestação, agora não importa se você já é treinado ou não, não é hora mais de ganho. Agora é hora de uma manutenção do que você tem e evitar as perdas
que a falta do estímulo vão acabar gerando. Sim. Tá, legal. Então isso é bem, bem interessante. Não precisa ficar parado. Não. Você pode continuar. Não é para ficar parado, né? A gestação não é doença. A gestação é uma fase normal, uma fase fisiológica da vida da mulher. Então ela precisa continuar vivendo. E vivendo em todas as facetas. Ela vai continuar trabalhando, ela vai continuar cuidando do filho em casa, se ela já tiver filho, vai continuar cuidando de si mesma, e isso inclui fazer atividade física também. Do ponto de vista do bebê, a mãe está fazendo o exercício enquanto ela está treinando. Isso é bom, isso é ruim para ele, isso é indiferente? Olha, em teoria, ele deve se sentir feliz com a endorfina que a mãe produz, porque todos os hormônios que ela produz passam também para ele, né? Mas acredito que só desse ponto de vista, assim, do ponto de vista de ele se sente lesionado, apertado, não. Você faz atividade física, você fala, tô apertando, mas não tá apertando ninguém. O bebê tá com o espaço dele, o espaço dele não diminui, ele pode mudar de formato, tá? Mas não vai diminuir o espaço do bebê. Eu acho que a experiência que eu tive aqui é que a pessoa suporta melhor a dor, talvez porque a dor não seja também tão intensa quando você aprende mecanismos de dissipar essa dor. Então a respiração é um bom mecanismo para isso, meditação é outro bom mecanismo para isso, mobilidade é um bom mecanismo para isso, e até a liberação de energia que o exercício físico vai te dar. Eu acho que em relação à dor, ainda para complementar o que você falou, o que eu acho que ajuda, quando você se prepara, tudo bem que é desconhecido. O parto é sempre um desconhecido, a gente não sabe quando vai acontecer, como é que vai ser, se vai ser rápido, se vai ser demorado, mas quando você se prepara, sabendo que você vai passar, sabendo que aquilo pode levar um tempo, sabendo que vai ter dor envolvida, mas vai ter ajuda também em volta de você. Vão ter pessoas ali para te incentivar, para tentar aliviar sua dor com métodos não farmacológicos. Quando tem tudo isso, você encara de uma outra forma. De uma outra forma a dor. Então, parece que a dor ela fica mais amena do que ela realmente é. Você tem mais amigos para dividir o... Exatamente. Então, a dor um pouquinho pra você. Eu acho que não só isso. E a gente tem que lembrar que a dor do parto não é uma dor de doença. Sim. A dor de doença, ela dói realmente, né? Porque você se sente afetado por alguma coisa ruim que está acontecendo com você. A dor do parto é uma dor do nascimento, a dor que está trazendo o seu filho ao mundo, algo que você se preparou, que você foi atrás, que você quer muito. Então, assim, aquela expectativa de ter o bebê com você é muito boa e faz com que aquela dor você não deixe de sentir, mas tem um motivo bom para aquilo acontecer. Então, te empolga, fala, não, eu vou passar por isso, que é o que eu quero meu bebê comigo. Bom, em suma, tá? Condensar tudo aqui é um ótimo negócio de fazer. Preparação pré, durante e pós-parto. Tem precauções, tem pontos a ser observados. Só se a mulher tiver alguma patologia que a restrinja, né? Ou prévia à gestação, alguma cardiopatia, algum problema no coração, alguma arritmia, mas isso a gente já vai saber antes, né? Ou então, se ela desenvolver alguma coisa durante a gestação, que o médico vai diagnosticar e ele vai entrar em contato com quem estiver acompanhando essa gestante para falar, olha, tem restrição disso ou daquilo. Mas mesmo nas doenças, diabetes gestacional, a gente estimula a atividade física. Principalmente. Pressão alta na gestação e hipertensão a gente também estimula, desde que não seja muito... uma atividade que aumente a pressão, né? Exatamente. Muito excessivo, então não pegue muito peso, não tenha muito... Isometria. Exatamente. Tá? Então, é interessante, sim, as mulheres fazer caminhada. Para quem tem pressão alta, caminhada é ótimo, né? Então, assim, tem outros trabalhos associados que dá para fazer mesmo para quem tem patologias na gestação. Você tocou num ponto muito legal, que foi o ganho de peso. É muito comum você ver pessoas engordando 20 quilos e alegam que está comendo por 2. Isso é saudável? Não. A gestante, ela tem as suas necessidades básicas, né, que pouquíssimo mudam durante a gestação, né? Ela tem que se alimentar de maneira completa e tem que se alimentar bem, né? Mas ela não precisa se alimentar por 2, realmente não precisa. E quando você ganha muito peso na gestação, você aumenta o risco de fazer diabetes gestacional, aumenta o risco de fazer pressão alta na gestação, que é pré-eclâmpsia. Então, tem riscos associados com o ganho de peso. Eu posso até usar o exemplo da Aline, minha esposa, ela engordou 7 quilos até o parto. E 2, 3 semanas, acho que nem isso, 2 semanas depois, ela já estava no peso dela, pós-parto. A gente tem que pensar que durante toda a gestação o ganho de peso é muito rápido. Sim. Né? Então é um ganho de peso muito grande por um curto espaço de tempo. Então a gente tem que pensar também nas articulações, em toda a parte estrutural do organismo que fica sobrecarregado.
né? Então, se a mulher está preparada fisicamente para isso, lógico que ela vai sentir, né? Os danos vão ser menores, né? Bom, eu queria focar um pouquinho agora no pós-parto e no parto humanizado. Em geral, numa condição normal, a pessoa vai lá, tem o filho, faz a cesárea, o filho nasce, legal, e a pessoa não tem uma indicação, não tem um acompanhamento desse pós, assim. Parece que assim, todos os nossos problemas agora acabaram, vida nova, cada um por conta própria se vira. Eu escutei que sobre o parto humanizado a coisa muda um pouquinho. Você pode explicar isso um pouquinho para mim? Na verdade, o cuidado com a mulher continua na sua totalidade, né? Do mesmo jeito que ela vai estar passando antes em consulta ginecológica, depois começa o pré-natal, durante a gestação, depois durante o trabalho de parto. O pós-parto é importante porque muitas mudanças vão continuar acontecendo no corpo dela, né? Então ela precisa entender que aquele abdômen que estava super distendido, o útero vai diminuir, mas ele vai demorar bastante tempo para voltar e para ter força, né? Não é de um dia para o outro, ele diminui de tamanho, mas ele fica meio flácido. O períneo dela, que foi esticado a hora que o bebê passou, a hora que ele volta, ele demora para voltar um pouquinho também. E também não pode ser exigido dele logo depois do pós-parto, tem que esperar essa fibra voltar realmente para depois começar a fortalecer essa fibra. Então, assim, tem um pensamento de continuidade com essa mulher, de cuidar dela nesse período de adaptação. Tem muitas mulheres que desenvolvem depressão pós-parto, então assim, se a gente nunca mais vê a mulher, a gente não sabe que ela desenvolveu depressão pós-parto. Então assim, faz parte desse cuidado de olhar e de saber o que está acontecendo. Tem a amamentação, que a mulher tem muita dificuldade às vezes para amamentar, e tem, se ela está com um pediatra que acompanha, tudo bem, mas tem pediatra que não é tão a favor da amamentação assim, e aí cabe o médico obstetra também para olhar e falar, peraí, então vamos junto, o que eu posso te ajudar? Como é que tá essa pega? Então assim, tem esse cuidado também, né? E tem nessa totalidade, a mulher tem o corpo físico, né, e o corpo emocional também para a gente cuidar e ver o que está acontecendo com ela. Então o primeiro mês pós-parto é bem pesado para a mulher, por conta de amamentação, de esforço, de sono e vigília, né, que a mulher acorda muito, dorme muito pouco, né, então tudo isso pesa bastante para a mulher, então tem que ser respeitado isso, mas eu acho que esse pós-parto, assim, de 1 ano, é muito interessante para a mulher realmente voltar ao que ela recuperar, e voltar ao que ela estava antes da gestação. E depois do pós-parto, recuperação, sem dúvida alguma, sendo que essa recuperação tem que ser lenta para até vir de encontro com o período que ela está vivendo, que é um período de adaptação. A gente está lançando aqui um programa, vou falar sobre isso em outros vídeos, mas nós estamos lançando um programa que ele começa 6 meses antes de engravidar e ele termina 1 ano após o parto. E quando a gente pensa num programa de 6 meses antes até 1 ano após, nós estamos colocando que existem algumas fases. Então nós temos uma fase de pré-parto, nós temos uma fase, aliás, de pré-gestação, nós temos uma fase de gestação, em geral de 9 meses, e nós temos um ano aqui de pós-parto. Esse programa vai ter treinamento funcional, voltado para esse ganho de mobilidade, voltado para essa nova configuração, esse novo setup que o corpo vai ter aqui nos próximos 9 meses. Do ponto de vista mecânico, que você falou com muita propriedade, o centro de gravidade é deslocado para frente, ele vai gerar mais torque na cadeia posterior, e se você puder antecipar isso e já fortalecer, aprender a lidar com esse estresse, e provavelmente você vai suportar ele de uma forma bem mais normal, bem mais tranquila, não vai ser algo que vai às vezes te gerar uma dor excessiva, que te impede de fazer algumas coisas durante a gestação. E o pós-parto é aquela recuperação também, rápido voltar para as suas atividades. A ideia nossa é ter esse tempo para, exatamente como você falou, harmonizar. Você começar a introduzir essa volta de uma forma lenta. Você não tem o objetivo de dar o resultado amanhã, você tem 1 ano para dar o resultado. Então, quando você olha um período tão longo, você acha que no seu íntimo lá, você sabe que você não precisa dar o resultado amanhã. Você pode caminhar pequenos passos. Eu tive exemplos de mãe que chegou ao final do 1º ano que não podia pegar a filha no colo, porque não suportava dor nas costas. Então as costas foi tão exigida num ponto na hora da gestação, sem o devido preparo, e depois Pós-parto com ganho do peso da criança. Não acontece mais nada, a criança cada vez vai ficando mais pesada, e a mãe tem que estar sempre com ela no colo, sempre com ela no colo, sempre com ela no colo, e no final de 1 ano, a mãe já não podia mais pegar o filho no colo. Sim. Sabe que tem eu não sei se você já ouviu, mas tem algumas mulheres que reclamam para mim no pós-parto de dor no punho e dor no antebraço.
desse movimento de pegar a criança no berço ou de pegar a criança no chão e vai dando cãibra, enfraquecendo a musculatura. Com a Aline aconteceu um pouquinho, eu dei alguns estímulos diferentes para ela, que são super simples mesmo de realizar e já passou. A ideia é sempre integrar o teu corpo, né? Então quando eu vou lá e tento pegar o bebê aqui, ó, eu vou colocar todo o estresse do bebê num ponto muito menor, ou se eu quiser pegar só no cotovelo. Se eu colocar o meu corpo para participar junto desse processo e levantar como um todo, eu distribuo todo o peso na cadeia inteira do meu corpo. E isso aqui vai fazer com que cada parte seja responsável por um pequeno estresse. E a soma desse estresse vai levantar o bebê. Vai fazer levantar o bebê. Em vez de eu condicionar tudo, às vezes eu travo tudo aqui, ó, tô mexendo só uma parte. Isso aqui tende realmente a ser um esforço muito maior do que essa parte do corpo pode suportar. E isso acaba sendo oposto do que a musculação faz, né? Porque a musculação, em vez de integrar, ela isola. É o princípio do isolamento. E ao você isolar, você tende a reproduzir esse padrão. E reproduzir esse padrão, você começa a gerar tendinite, começa a gerar inflamação, começa a gerar dor. Então, às vezes, um caminho bem simples, não é um super trabalho, mas você começar a integrar o corpo que você já tem, colocar todos os seus amiguinhos para participar do processo, tende a naturalmente aliviar essas dores e sumir. Bom, queria te agradecer mais uma vez. Posso pôr seus contatos aqui? Ou você já está com a agenda que não tem mais horário? Porque, meu Deus do céu, essa mulher é boa.